Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Olá, Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta. Você que está em casa e quer participar com a gente, acesse facebook.com/pensar.aeducação e também você pode entrar em contato pelo nosso Twitter, twitter.com/pensareducação. Ou então, se você prefere o WhatsApp, manda uma mensagem pra gente, 31 98435 0731. Manda recado, abraço, pergunta, participe com a gente. Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet-MG, a voz dos alunos das escolas públicas. E a gente começa mais uma edição do Pensar Jovem, Fazer Sentido, aqui no Pensar Educação, Pensar do Brasil. E hoje quem inicia com a gente o programa é a Isabelle Teótono. Isabelle, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem e da Rádio FMG Educativa. O programa de hoje foi produzido por mim, Isabelle Teotônio, pelos alunos Aleph Martins, Eric Felipe, Jéssica Claudino, Jaqueline Araújo e orientado pela professora Andressa Faria. Vamos falar sobre Brumadinho, a tragédia e o hoje. Sexta-feira, 25 de janeiro de 2019. Em Brumadinho, é hora do almoço na mina do Feijão. Um estrondo como de uma bomba ecoa. A terra tremeu. Dezenas de trabalhadores faziam ali a sua última refeição. Passados apenas 3 anos do acidente da Samarco, subsidiária da Vale em Mariana, a mesma empresa se viu envolvida em outro desastre, dessa vez com muito mais vítimas humanas. 270 pessoas morreram, 10 continuam desaparecidas, milhares tiveram a vida impactada. A barreira da barragem se rompeu, liberando milhares de toneladas de lamas e pedras. Partes de Brumadinho transformaram-se numa Pompeia moderna, uma cidade atingida por uma catástrofe devastadora. A lama e o rejeito do minério de ferro acumulados durante anos é agora uma onda que destrói tudo o que encontra pela frente. Mas há os que ficam, os que choram seus mortos, os que choram pela perspectiva da vida, os que querem mudar o rumo dessa cidade cujo desastre afetou a todos, sem exceção. Vamos ouvir agora a entrevista realizada pela jornalista Anne Guimarães no ano de 2019 com o diretor da Escola Estadual Paulina Luotto, Márcio Roberto, o Guru. As professoras Rosiane Blecher, Magali Santana, Mônica Salles e as alunas Lohane Piovani, Maria Cecília e Bianca Martins. Essa entrevista foi extraída do vídeo A Educação pela Memória, produzido por Beatriz Xavier, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, Laboratório Audiovisual Z2 Produções, Mariana Soares, Antônio Maurício e Gelton Oliveira. Rosiane, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente há quanto tempo você mora em Brumadinho, qual é a sua história com a cidade? Então, a minha história, assim, com Brumadinho, ela começa mais ou menos uns 16 anos atrás, quando eu comecei a namorar, né, meu marido, que a família dele, materna, é toda daqui. Eu nasci em Brumadinho, né? Então, fui criada em Brumadinho. Eu moro aqui desde sempre. Nunca saí de Brumadinho, até então, né? Brumadinho é minha cidade de coração, porque eu fui nascida e criada aqui em Brumadinho. É aquele local que você vai ao supermercado, você conhece muita gente, você sai na rua, você conhece todo mundo. Então isso deixa a gente fica mais confortado, fica mais tranquilo e muito mais aprazível de viver. É uma cidade que você chega e você sente aquele gosto de casa, aquele gosto de um lugar que você pode ficar confortável, pode ficar à vontade. Tudo aqui é gostoso, você acordar de manhã, ver essa Brumadinho, né? Tudo Brumadinho, esse friozinho daqui. Eu tenho experiências boas aqui, experiências ruins. Aqui eu aprendi a ser uma pessoa melhor, aqui eu aprendi com meus erros. Vinha só ali para as festas e ir embora, né? Visitar a família e ir embora. E qual foi o momento que você sentiu que você criou as suas raízes com a cidade? Então, eu senti que eu precisava assumir esse lugar na cidade a partir do dia 25 de janeiro. Como que foi o dia 25 na sua vida? Eu perdi meu pai. E... tipo assim, eu tava lavando vasilha e daí meu tio ligou.
Só que pra mim, quando ele contou, eu achei que não tinha acontecido nada demais. Tipo assim, era... Achei que tava todo mundo bem, sabe? Falar é difícil, porque mexe com a gente. Até hoje mexe. Difícil. E meu cunhado postou um áudio que eu nunca vou esquecer, assim, que era uma moça falando: eu tenho uma notícia oficial, é oficial do meu irmão que trabalha com a Vale, a barragem rompeu e já tem muita gente morta lá. Aí nisso já foi eu e minha irmã pra sala ligar a televisão. A gente já viu uma imagem de um helicóptero resgatando uma moça, que eu acho que me parece que até a internet até hoje, na lama. A minha primeira reação foi ligar para os meus amigos, que eu sabia que morava naquela área, né? E a segunda reação foi tentar entender o que estava acontecendo. A barragem rompeu, foi grave, tal pessoa estava lá, tal pessoa estava lá, tal pessoa estava lá. E a gente já conseguiu falar com esse, e são amigos, né, que trabalhavam lá. E aí ele falou: a gente não conseguiu falar com o Adriano. E aí começou, né? Começou o dia a girar em torno de duas coisas: em saber o que tinha acontecido, em correr atrás de notícia do Adriano. Então, assim, no dia foi um alvoroço, o comércio de Brumadinho fechou, então todo mundo ficava naquela preocupação, e todo mundo apavorado, todo mundo chorando, todo mundo assim, sem saber que rumo tomar. A cidade no dia virou um caos. Nós fomos ao João 23, achamos que ia chegar lá e ia ter uma multidão, e nem eles sabiam o que estava acontecendo, né? Porque eles tinham se preparado para receber uma multidão, só que as pessoas estavam mortas, né? Tive que acalmar a minha irmã, porque ela não tem noção de espaço, ela não entendeu que foi um distrito de lá e a gente mora pra cá. Então pra ela tava tipo: Maria, a lama vai chegar aqui, a gente vai morrer. Então eu tive que acalmar a minha irmãzinha, explicar pra ela que isso não ia acontecer. E as pessoas começaram a ligar pra gente, pessoas que eu não conversava há meses, anos, pra saber se a gente estava vivo. Teve colega meu que eu lembro que ele tava viajando, que todo mundo começou a procurar ele. Aí ele postou de status: não, gente, eu tô bem, eu tô viajando. E os amigos que tinham ido falar, falaram assim: não adianta ir. Não adianta, porque você vai chegar lá, você vai ficar arrasado com o que você vai ver. Eu comecei a ver que tava sério o negócio. Meu pai tava lá, ele não atendia. Seu pai trabalhava lá. E foi o pior dia da vida. É isso. Nossa, assim, é muito triste, né? Porque ao longo desses 27 anos, muitas das pessoas que foram falecidas no evento foram alunos nossos, né? Foram alunos nossos, pais de alunos nossos, né? Os meus amigos, no geral, pelo menos da minha roda de amigos, eles estavam bem. Bem assim, vivo, porque psicologicamente não estava bem. A princípio, para quem estava de fora de Brumadinho, achou que nós estávamos aqui também tudo assim, tipo assim, desabrigado. Começaram a mandar muito mantimento, muita roupa, muito tudo, e as pessoas estavam mortas, né? Quem estava aqui, quem conhecia o lugar, quem era trabalhador da Vale, quem escapou, sabia. A cidade em si não precisava muito dessa ação. A gente precisava de doação emocional. Ninguém está preparado para enfrentar uma tragédia criminosa da proporção que nós enfrentamos aqui. E quando você passa por isso, você é chamado tanto do seu lugar de cidadão, quanto do seu lugar de profissional. Você está introduzindo jornalismo, né, para as crianças das escolas de Brumadinho. Conta pra gente como é que tá sendo dar essa matéria nesse momento que a cidade está passando e como você vê a importância de alunos já começarem desde cedo a aprender sobre jornalismo. Estou querendo mostrar para eles ter essa sensibilidade, saber o que é certo. Porque hoje aqui, tudo que está acontecendo, tem muita mentira. Tem muita coisa assim, que inventam. Aí vai passando para frente. A barragem estourou em Brumadinho, né? Então eles não colocaram o local certo, especificaram. É lógico que vários canais de mídia fizeram, mas a maioria das pessoas não acham e até hoje interpretam errado. Você falaria que em alguns momentos essa presença constante da mídia não foi da melhor forma, assim? Não foi, porque eu até presenciei um momento, acho que foi quando fez um mês da tragédia, aí a gente tinha um grupo lá no monumento de Brumadinho, aí uma moça começou a passar mal, desmaiar, aí as câmeras veio todas em cima dela para filmá-la
desmaiando, passando mal. Aí o povo começou até a brigar com ele, sabe? Porque foi uma falta de respeito. Eu vi gente do mundo inteiro vindo ajudar. Eu vi gente que chegou aí da China, da Coreia. Veio uma moça espanhola. A gente começou a ensinar pra ela gíria da cidade. Que ela tava perguntando, o que significa isso? A gente foi ensinando. Então foi um momento que eu percebi que ao mesmo tempo que se levantou muita sombra sobre a cidade, muita dor, eu também vi muita luz levantando em contrapartida. E agora, depois de tudo que aconteceu? Eu fiquei revoltada. No primeiro dia mesmo, na hora que eu fiquei sabendo da notícia, eu já estava revoltada. Principalmente pelo fato de que não é só a questão da... Sim, tem a questão das vidas humanas, mas tem a questão da fauna e da flora da cidade que ficou prejudicada. Eles já olharam e vai demorar, no mínimo, 50 anos para o rio voltar a ser o que era antes. Né? Então, todo dia é uma tristeza. É uma notícia de uma pessoa que foi seu aluno, jogou futebol com você. Porque, graças a Deus, eu não tive ninguém da minha família que aconteceu o acidente, mas são muitos amigos. Muitos amigos que estudou comigo, pessoas, né, que fizeram parte da minha vida, né, estudou comigo até aqui no Paulina mesmo, no Paulo Neto, né, outras escolas, que hoje, né, não estão mais aqui com a gente. Então é muito triste essa história, mexeu muito comigo. Nossa, eu adoeci, pra falar a verdade com você, fiquei muito triste. Nesses 2 meses que se passaram, tudo você vê uma foto nossa, essa pessoa estava aqui no dia que aconteceu e você não sabia. Foi assustador porque eu tenho 6 tios que trabalham lá. Só que 5 estavam em casa, graças a Deus. E um estava lá, aí foi um susto pra gente. Só que ele não estava no lugar lá, ele estava mais em cima. E viu tudo de cima, assim. E eu imagino que quem mora perto do rio foi pior, porque além de ter essa questão dos animais não se refugiar lá, tem a questão de que ficou exposto às toxinas que veio junto no rio. Então é algo que me causa muita revolta, porque quem fez isso tá até o momento impune. E eu não gosto disso, porque quem era inocente, as vidas foram perdidas, tanto de humanos quanto de animais, quanto da fauna, flora, foi perdido. E não tem como recuperar isso. É muito triste pensar que as pessoas estão ali de baixo. Você vê um lugar tão bonito, um verde tão lindo. Você vê a natureza ainda presente, mas você vê aquela lama no lugar que não dá para fazer mais nada, improdutivo. Agora, me fala assim, uma coisa que está entalado, assim, sobre tudo que você viveu, de tudo que você passou, mas que está entalado. Você tem vontade de falar? É injustiça. É injustiça demais, né, com tudo que aconteceu. A falta de consideração, o amor com a vida, né? E como é que foi a volta às aulas? Na escola eu distraio muito, então acaba que tá tranquilo, mas tipo assim, aí às vezes eu venho, eu lembro, aí eu tento afastar, tipo assim, eu saio um pouco de sala, porque não dá pra segurar, sabe? Eu tava muito ansiosa pra começar, porque a gente ficava dentro de casa e só via notícias ruins na televisão e tal. O que você projeta pro futuro, assim? A perspectiva é que Brumadinho possa continuar a viver bem, entendeu? A tragédia foi do dia 25, desde o dia 28 a gente está engajado aí no Eu Luto Brumadinho Vive, né? É trabalhar para que mais não aconteça. Se a gente vê que está acontecendo, igual por exemplo assim, há um restaurante embaixo da barragem. Tem 27 anos que eu moro em Brumadinho, então tinha 27 anos que a barragem estava lá e o refeitório já era embaixo. Você enxerga Brumadinho sem atividade mineradora? Claro, podemos visualizar, é lógico, que a rentabilidade da cidade vai diminuir, eram 60% ou 70%, né? Mas nós temos não só o Iotim, né, que é o maior museu de céu aberto da América Latina, mas nós temos vários pontos turísticos em Brumadinho. Uma cidade bucólica, uma cidade turística, tem muita coisa bacana aqui para se ver. Mais pro centro é mais agitado, mas nesses lugares mais afastados é super tranquilo. Se você for em qualquer munícipe mais antigo, ele vai te falar um lugar onde tem uma cachoeira, onde tem um lago que dá para você ir. Né, nascentes, fazenda dos Martins, da época da colonização. Então tem muita coisa que dá para ser feita, né, além do turismo, e criar outro polo industrial que não seja a mineração. Eu acredito que o futuro vai ser melhor. Que não vai ficar dessa forma, que Brumadinho não acabou. Muita gente fala que Brumadinho acabou. Eu acho que não, que Brumadinho ainda tem muita coisa boa ainda.
Brumadinho é uma cidade gostosa de se viver e vai continuar sendo. É uma cidade gostosa de se viver. A gente está triste, né? Que ainda é muito recente. Mas enquanto não encontrar todo mundo também, né? Esses 40 e tantas pessoas, enquanto não encontrar todo mundo, eu ainda estou de luto. Para você que chegou aqui agora, boa noite. O Pensar Educação, Pensar do Brasil de hoje conta com a participação do Pensar Jovem. Nós estamos aqui em um programa especial sobre 2 anos do acidente da barragem de Brumadinho, ouvindo testemunhas, ouvindo pessoas da cidade, ouvindo relatos. A gente vai para um breve intervalo ao som da canção premiada no Festival da Canção em 2019, Pequeno Grão de Areia. Ela é uma música de Saran e Mariana Nascimento. Pensar Educação, Pensar do Brasil, volta daqui a pouquinho. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar do Brasil, hoje com a participação do Pensar Jovem. E quem comanda, quem continua as conversas aqui sobre os 2 anos do crime ambiental e acidente da barragem de Brumadinho é Jéssica Claudino. Seja muito bem-vindo, Jéssica. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes. Nesse programa nós estamos abordando um assunto muito importante, né? Em janeiro de 2019, muitas comunidades foram afetadas pelo rompimento da barragem na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Ali muito se perdeu, houve muito luto, muitas vozes silenciadas e pessoas afetadas, né? E pensando em contribuir com o fortalecimento e bem-estar da comunidade, a PUC Minas, através da sua pró-reitoria de extensão, apoiou o programa PUC Minas e Brumadinho Unindo Forças. O programa, que tem 2 anos de existência, reúne 16 projetos em diversas áreas do conhecimento e auxilia o enfrentamento de problemas sociais, econômicos, culturais e ambientais decorrentes da tragédia. A área de comunicação e suas interfaces sociais do programa, vinculada à Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, é coordenado pela doutora em comunicação Sandra Freitas. E assim nós convidamos a professora para participar um pouco com a gente, conversar e apresentar para vocês um pouquinho do projeto e sua atuação. Boa noite, professora Sandra, é um imenso prazer ter você aqui no Pensar Jovem. Sinta-se à vontade para apresentar e falar um pouco sobre o projeto PUC Minas e Brumadinho Unindo Forças. Boa noite, Jéssica, boa noite, ouvintes. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito honrada de poder compartilhar aqui um pouco da nossa experiência com vocês. Nós estamos em Brumadinho, como você indicou, desde 2019, quando houve o rompimento da barragem, o crime e tragédia da Vale, né, causado pela mineração, que tem, infelizmente, em Minas, ela tem feito inúmeras vítimas, né? E no caso de Brumadinho foram, né, 272 joias, né, que a cidade perdeu. E quando nós chegamos em Brumadinho, a partir de uma decisão do nosso reitor, Dom Joaquim Giovanni Moll, de que a PUC deveria atuar naquele momento, logo após a tragédia, nós, diversos professores de institutos, faculdades, etc., no meu caso, a Faculdade de Comunicação e Artes, nós fizemos, então, um projeto para já começar em março. Nós começamos no dia 7 de março de 2019 e encontramos uma realidade realmente desoladora, porque nossa opção, até pela formação que temos, né, em jornalismo, em comunicação, foi de servir por meio da palavra, né, e da expressão da palavra, do desenho, das artes, enfim, tentar ser um respiro, possibilitar um respiro, né, para especialmente estudantes de uma escola pública. A nossa proposta foi bem focada, sabe? Nós pensamos que dentro da escola, que já era um ambiente que nós conhecíamos bem,
visto que era uma escola, que nós escolhemos uma escola de ensino médio, os alunos tinham mais ou menos uma idade próxima, ou pelo menos tinham vivido, no caso dos universitários, há pouco, né, uma realidade que esses jovens de Brumadinho estavam vivendo na escola, porém, com esse peso, né, com esse trauma da tragédia do rompimento da barragem. Então, a nossa proposta não era discutir temas importantes, transversais, ou discutir os impactos da mineração, nada disso. A nossa proposta era chegar e perguntar o que vamos fazer juntos para esse dia ser melhor. E foi assim que a gente chegou na Escola Paulina Aluoto Ferreira, a escola principal de lá, uma escola que à época tinha cerca de 800 estudantes. E, enfim, nós chegamos com este objetivo, sabe, Jéssica? E creio que estamos lá até hoje, numa boa convivência, né? Enfrentamos o ensino virtual, que trouxe muitos problemas, mas eu acredito que a estratégia de apenas compartilhar sentimentos, desejos, e não impor ali necessidades, né, de discussões temáticas, etc., foi uma estratégia acertada, pelo menos naquele momento, né? Sim, nossa, muito bom, Sandra. Você já deu uma introdução para a gente, né? Já passou aí bem pelo programa, já falou bastante do que move o programa, mas vai dar uma instada aí para a gente, fala para a gente o que moveu o programa, qual foi a maior motivação para dar a iniciativa e a criação para o programa? Olha, primeiro que a gente, num primeiro momento, Jéssica, eu particularmente, eu estava com dengue, né? Então, a diretora da faculdade me ligou, a professora Cláudia Siqueira, e me disse, olha, Sandra, preciso muito de você, porque o nosso reitor, ele vai aportar um montante, né, de recursos bem substantivos para serem aplicados em Brumadinho, mas ele quer um projeto que seja um projeto de longo prazo. Cada faculdade, cada instituto terá que fazer esse projeto. Eu disse, olha, hoje eu estou com muita febre, eu cheguei do hospital, porque eu estou com dengue, Cláudia, e aí ela falou, puxa, nem sabia, me desculpa. E eu disse, não, mas Brumadinho, eu acredito que todos nós, mineiros, no mínimo, porque eu acho que é mais do que Minas, mas Minas especialmente, os mineiros, né, nós como cidadãos, temos uma dívida com essas pessoas que morreram, tanto em Mariana, como depois, posteriormente, em Brumadinho. E já houve outros acidentes com outras mortes, porque a minério-dependência, todos nós sabemos que ela apenas extrai. Ela extrai. A mineração, ela tira. Ela dá muito pouco. Ela trata a vida das pessoas como alguma coisa que vale muito pouco, né? E aí a Vale tem um papel fundamental aí, né? A Vale S.A., ela não levou em consideração uma realidade muito concreta, né, que existia em Brumadinho após já o crime de Mariana. A direção da empresa é notificada que havia essa possibilidade iminente, né, do rompimento e não faz nada, né? Então eu acho que nós, cidadãos, que sabemos disso, que temos condição de ter esse tipo de informação, que temos uma formação bancada pelo Estado, pelos outros cidadãos, né? Nós temos, no mínimo, que ter uma visão crítica, uma visão contrária, né, a esse tipo de economia extrativista, né, que extrai a vida das pessoas. Então, eu já tinha essa visão de que eu devia muito a Brumadinho. Eu, Sandra, professora, que pude fazer até o meu doutorado, foi pago pelo Estado, pelos cidadãos, porque eu tenho que retornar à sociedade alguma coisa, porque foi a sociedade que me deu essa possibilidade.
E então eu respondi à minha diretora que mesmo me desse apenas algum tempo, que eu tomaria, né, ia ter que tomar um antitérmico, mas que já conversaríamos e eu já poderia ditar um pouco assim uma linha de trabalho para ela, já que eu trabalho com extensão há muito tempo e havíamos desenvolvido vários projetos, várias ações de extensão, noutros projetos em Belo Horizonte, e que também na área da comunicação, com oficinas, com visitas de crianças a museus, enfim, uma série de ações que a gente sempre desenvolveu, que eu já imaginava ali que a experiência poderia nos dizer um pouco o que fazer. Então, nós fizemos um projeto que, na verdade, tinha 3 pernas. A primeira foram as oficinas oferecidas na Escola Estadual Paulina Aluoto Ferreira. A segunda perna foram as visitas que os nossos estudantes fizeram para a realização de cobertura jornalística, tanto no Córrego do Feijão como no Conjunto de Brumadinho e outra equipe aqui em Belo Horizonte, então, portanto, segunda perna. E a terceira perna, nós trouxemos os meninos da escola, da Paulina, nós trouxemos esses meninos para a PUC, eles visitavam primeiro o prédio os laboratórios da Faculdade de Comunicação, tem um prédio só de laboratórios, e eles visitavam esses laboratórios, e mais a Emulsion, que é a produtora de conteúdo virtual da universidade, eles produziram, então, cada um ia rodando, cada grupo num laboratório. Então, eles produziram telejornais, 2 telejornais, produziram programas de rádio, né, os podcasts, produziram também fotografias, e esses meninos almoçavam todos juntos, a gente compartilhava um café da manhã quando eles chegavam, depois de almoçar, eles visitavam os laboratórios, depois a gente fazia um almoço também coletivo na cantina da universidade, e depois a gente ia conhecer os laboratórios mais importantes das engenharias, da química, que tem um laboratório muito legal, são vários laboratórios, mas finalizávamos com um lanche também coletivo no final da tarde no Museu de História Natural. E no museu aí era uma farra, porque os meninos levavam bolo, sabe, confeitavam bolo e estava escrito lá, Brumadinho, estamos com vocês, tamo junto, pessoal, e aí essas coisas que vocês sabem mais do que eu, não é? Como é que vocês conversam e interagem, isso foi muito lindo, e foi, assim, eu acredito que isso foi muito importante. Perfeito, Sandra. Muito bom que essa vontade de fazer a diferença possa contagiar as pessoas, né? A gente precisa de pessoas desse tipo na nossa sociedade hoje em dia. Sandra, fala pra gente aí que a gente sabe, né, que essas ações eram feitas de forma presencial, certo? E com a pandemia do novo coronavírus, houve uma modificação na estrutura do programa? E como vocês lidaram com isso? E como vocês conseguiram manter as pessoas que já estavam dentro do programa? E como foi esse acompanhamento durante a pandemia? Olha, Jéssica, a primeira coisa, nas escolas a gente demorou um pouco a reiniciar o trabalho. Mas continuamos trabalhando com os professores, fazendo a escuta, não com os estudantes, mas com os professores. Por quê? Na verdade, o próprio governo do estado só vai botar em movimento o ensino à distância em agosto, né, no mês de agosto. E nós já chegamos, em fevereiro, já estávamos de novo fazendo contatos com todos aqueles com quem havíamos feito trabalhos, né? Nós tínhamos os endereços, os telefones, etc. Quem tinha internet, a gente fazia reuniões virtuais para juntos tentar resolver este acontecimento, não é? Porque
a pandemia, ela nos atropela, ela chega e, enfim, no caso de Brumadinho, um segundo trauma, uma segunda camada de trauma, né, Jéssica? Todo mundo que já tinha vivido a tragédia do rompimento da barragem, com 272 mortos, todo mundo perdeu alguém, todo mundo perdeu alguma coisa, todo mundo foi afetado, todos são atingidos em Brumadinho. E isso em 2019, quando a gente estava buscando a superação do trauma, porque no segundo semestre de 2019 a gente já tinha essa visão de que era possível pela arte-terapia, pela arte, pelas oficinas, pela comunicação, a gente contribuir para a superação de traumas. E aí, quando quando chega a pandemia, a gente vê que Brumadinho e os moradores e os adolescentes com os quais trabalhávamos estavam afetados, né, duplamente, por um duplo trauma, sabe? Era uma segunda camada de sofrimento muito grande. E nós sofríamos juntos, porque se 2019 para nós foi um momento assim de trauma mesmo, sabe? De pensar como que nós da comunicação vamos conviver com pessoas, sabe, tão sofridas, com um sofrimento tão grande, né? Isso a gente aprendeu junto com eles a seguir, sabe? A seguir a vida. Foi um aprendizado enorme que cada adolescente de Brumadinho, cada morador, cada professor nos ensinou, não é? Como buscar superar o sofrimento, não esquecimento. Esquecimento jamais, jamais esquecer. Sempre lembrar, mas lembrar de um outro jeito. Lembrar de uma forma mais leve, lembrar de uma forma homenageando as joias que foram perdidas e lutando, continuar lutando para que não se esqueça delas, né? Para que não se esqueça do crime. Nós nos reinventamos junto com os moradores, junto com as lideranças, junto com os jovens e junto muito com os professores das escolas, porque no segundo semestre do ano passado, nós retornamos para as escolas, mas as escolas estavam em busca de seus estudantes ainda. Mas nós trabalhávamos conteúdo para os perfis de Instagram de cada uma das escolas, né? Que eram 3 estaduais, e trabalhamos também com conteúdos para os professores e com reuniões com os professores, porque os próprios professores, Jéssica, eles não estavam acostumados com o ensino à distância, portanto, tiveram que se readequar. E para isso, eles foram muito claros, assim, eles queriam que nós fizéssemos pequenos vídeos ensinando como gravar em vídeo, pequenos vídeos ensinando como fazer um podcast. Então, nós fizemos publicações virtuais, publicações digitais, fizemos podcast ensinando como fazer podcast, fizemos programete, né, ensinando como trabalhar com essas ferramentas. Mas pelo o ensino mesmo à distância foi, eu penso que no caso da juventude, aí foi também um terceiro desafio, vamos dizer assim. No caso, eu acho que já pensando na superação de 2 traumas, eles já tiveram, portanto, nesse momento de superação, eles enfrentaram aí o desafio do ensino à distância, e nós, do jeito que a gente pôde, do jeito que a gente deu conta, a gente também tentou compartilhar o conhecimento que a gente tinha com quem a gente dava conta de fazer isso. E foram essas, vamos dizer, as maneiras, né, que a gente foi encontrando coletivamente para poder fazer o nosso trabalho e cumprir nosso compromisso com a população de Brumadinho. Que programa lindo, Sandra, não tenho palavras para descrever o tanto que eu gostei, o tanto que me emocionou a motivação e o empenho de vocês para fazer diferença naquele local, para fazer acontecer
aquele local. E, no mais, nós agradecemos muitíssimo a sua participação e por você ter topado compartilhar um pouco sobre esse programa maravilhoso aqui no Pensar Jovem. E gostaríamos de convidar os nossos ouvintes para conhecer mais ainda do programa. Eles possuem uma página no Instagram que vocês encontram lá com @programa PUC Brumadinho, tudo juntinho lá no Instagram. E também podem ver mais na página @sec.puc. É só vocês procurarem lá no Instagram que vai estar tudo disponível para vocês. Agradecemos de novo, Sandra, e quero mandar um abraço para toda a sua equipe. Espero que todos estejam bem, seguros neste momento. E muito obrigada por fazerem a parte de vocês, da nossa comunidade, por fazerem diferença na comunidade. E é isso, pessoal. Bom, Jéssica, muito obrigada. E para mim foi uma honra participar. Muito obrigada. Um abraço a todos. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Sandra, pela sua fala, por essa ação incrível aí na cidade de Brumadinho. Para quem chegou agora, nós estamos aqui com o Pensar Jovem em um programa discutindo os 2 anos do crime ambiental da barragem de Brumadinho. O Pensar da Educação, Pensar do Brasil vai para mais um breve intervalo, como música do Titãs, Enquanto Houver Sol, e Pensar da Educação, Pensar do Brasil volta já já. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Voltamos com Pensar a Educação, Pensar do Brasil, e aqui hoje a gente conta com a presença do Pensar Jovem em uma conversa super importante sobre 2 anos do crime ambiental de Brumadinho. Quem fica com a gente agora é o Eric Felipe. Boa noite, Eric, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Daniel. Continuamos com o projeto PUC Minas e Brumadinho, unindo forças. Agora com 2 estudantes que participam das ações do projeto e atuam em diferentes frentes, o Davi e a Thaís. E eles vão falar um pouco mais sobre o papel dos estudantes no projeto. Então, Davi e Thaís, como é a atuação de vocês no Unindo Forças? Bom, eu iniciei no projeto no primeiro semestre, agora de 2021, a convite da professora Sandra, e está sendo uma experiência muito bacana, né? A minha atuação, né, no programa de Brumadinho está mais voltada para o nosso podcast do Vozes de Brumadinho, e nele a gente tenta ao máximo ter o contato com as comunidades, com o pessoal que foi afetado e tal. A gente trabalha bastante com algumas pessoas do MST, então a gente tenta fazer um podcast voltado para a comunidade, com a comunidade, assim. A gente trabalha com algumas outras frentes também, a gente tem ajuda, eu sou do jornalismo, mas tem a ajuda do pessoal da medicina, da psicologia, e a gente tenta sempre levar uns temas muito bacanas para eles. Então, a minha atuação no programa, ela tem 2 vínculos, né? Eu sou extensionista de um dos projetos do programa, que é o projeto de economia, que eu sou estudante de curso de economia, projeto de geração de emprego e renda em Brumadinho, que a gente trabalha com educação financeira, com as escolas públicas, os jovens, desenvolvimento de um entreposto agroecológico cultural também lá na região de Brumadinho, formação em questões relacionadas à economia solidária, bancos comunitários, etc. E também tem um vínculo na gestão do programa PUC Minas e Brumadinho Unindo Forças, que aí é um trabalho de assessoramento aí para os 8 projetos que estão compondo o programa e que aí eu presto um assessoramento assim, de todas as ordens possíveis aí. E diante dessa atuação e de tudo que já vivenciaram até o momento, qual é o impacto que o projeto trouxe, na visão de vocês, sobre o que aconteceu e as consequências que ainda são vistas em Brumadinho? Eu acho que o Davi ainda tem um pouquinho mais de propriedade para falar que eu, porque ele já teve contato direto com as pessoas que estão lá e tudo mais. Então, eu acho que ainda assim uma ligação muito forte. E, aparentemente, todas as pessoas que a gente tem um contato ainda hoje, elas falam e ressaltam a importância da chegada do projeto dentro desse momento que foi, né, esse crime da Vale aí. E aí eu acho que
o programa em si impactou muito positivamente na vida das pessoas. Acho que os relatos que trazem para a gente é um olhar de esperança, de renovação mesmo, assim. É muito interessante o carinho que as pessoas têm com o projeto e da parte do projeto também para com as pessoas. Então, o projeto ele começa em 2019, né, a partir do rompimento da barragem, lá em janeiro de 2019, o programa se inicia em março. Então, num primeiro momento, o impacto era muito de trazer um respiro para essas pessoas que estavam diretamente impactadas. Grande parte das pessoas tinham perdido familiares, amigos, conhecidos ali no rompimento da barragem. Então, e toda a comunidade, todo o território estava emocionalmente muito afetado. Você tem dados da época, registro de 2019, que tem um aumento de mais de 1000% no índice de suicídio no município de Brumadinho. Então, nesse primeiro momento, em 2019 principalmente, eu acredito que o impacto era muito de trazer um respiro. As oficinas tinham tons muito lúdicos, um momento para as pessoas falarem, um momento para elas serem escutadas, enfim. Acho que no primeiro momento o impacto era mais nesse sentido. Com o passar do tempo, inclusive o programa expandiu sua área de atuação. A gente saiu de Brumadinho, não saiu de Brumadinho, mas ampliou para além de Brumadinho, né, dos territórios limítrofes ali. Então, a gente aumentou o escopo para outros municípios do entorno, Sarzedo, Ibirité, Mário Campos, Contagem, Bicas, enfim. E aí já é um impacto diferente, que sai um pouco dessa coisa do respiro, dessa coisa de ter um tom mais lúdico, enfim, e passa a tentar implementar, de fato, mudanças que contribuam para mudar um pouco a estrutura social, econômica e política que o território tem inserido, né? Principalmente nas questões que tangenciam a temática lá da minério-dependência, né? São municípios que para além do rompimento da barragem, sofrem muito com esses impactos de serem municípios mineradores, as populações sofrem muito com isso. Então, a gente tem alguns resultados nesse sentido, assim, de aumentar mesmo, aumentar não, mas de mudar um pouco essa macroestrutura no qual essas populações estão inseridas. Acho que é isso, assim. O projeto de vocês tem ação em Brumadinhos, né, ajudando jovens que foram, de alguma forma, atingidos pelo rompimento da barragem. Como o trabalho de vocês no projeto ajuda os moradores da cidade atualmente? Eu acredito que o fato do programa ainda ter a mesma força e continuar unindo forças, né, desde 2019, é uma resposta significativa de todos os resultados que a gente tem colhido frente a isso. Hoje, como o Davi falou, a gente não trabalha, né, só em um polo. Então, a nossa expansão mesmo frente a outros cenários, assim, o próprio Vozes de Brumadinho que eu produzi esse semestre, ele vai muito para além de jovens e tudo mais, a gente abrange algumas comunidades e o próprio retorno que a gente tem dessas pessoas, deles fazerem questão de estar participando do nosso programa, de sempre dar uma resposta para a gente sobre como está sendo bem visto tudo aquilo que a gente faz. Eu acho que é uma das coisas mais satisfatórias que tem dentro do projeto, ver que a gente realmente leva uma esperança ou algo a mais na vida dessas pessoas que, de certa forma, ainda sofrem com o que aconteceu em 2019. Então, atualmente, assim, pelo menos nas ações que eu participo mais diretamente, eu posso estar falando da questão da educação financeira. A gente tem ações de oficinas de educação financeira, formações de educação financeira para os jovens das escolas da rede de ensino pública, municipal e estadual do território. E aí uma dessas escolas a gente vinculou com um trabalho que a gente tem, que eu citei anteriormente, do Entreposto Agroecológico Cultural, que é um trabalho de desenvolver uma horta escolar dentro de uma escola do município de Ibirité.
Tem também um trabalho que vai para a população em geral, que é a análise das contas públicas do município, junto com uma discussão com as pessoas do território. Tem um trabalho de acompanhamento do plano diretor do município também, que também é um processo de discussão que ajuda as pessoas do território a se informarem sobre o que está acontecendo, como reivindicar as coisas, enfim, aumentando o grau de participação da sociedade civil mesmo. E essas outras questões que a Thaís já falou aí, da Rádio Voz de Brumadinho, que também é um momento de escuta, é um momento das pessoas falarem, enfim, acho que é isso, assim, tentando não estender muita resposta aqui por conta do tempo também. Muito bom trabalho de vocês. A gente agradece demais a participação de todos, da Sandra, do Davi e da Thaís no programa de hoje, e esperamos que o projeto possa continuar ajudando tantas pessoas e que ele ganhe mais visibilidade. O Pensar Jovem Fazer Sentido, projeto aprovado pela Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG e coordenado pela professora Carla Moreira, convida vocês, alunos e professores de escolas públicas, a participarem dos nossos debates aqui no programa e nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o Pensar Jovens Cefet-MG e no Twitter somos o Pensar Jovens. Todas as informações sobre como enviar suas propostas estão lá. E no dia 31 de julho, às 2 horas, teremos uma live no YouTube sobre a língua para além das normas padrão. Nosso canal é o Pensar Jovem Fazer Sentido. A gente agradece a audiência. O Eric, Davi e Thaís pela participação aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Lembrando que a organização e produção do Pensar Jovem fica por conta de Aleph Martins, Eric Felipe, Isabelle Teutônio, Jéssica Claudino e Jaqueline Araújo, orientação da professora Andressa Faria e coordenação da professora Carla Moreira. O Pensar Educação, Pensar o Brasil ainda não acabou. Nós temos sessão especial Educação e Música sobre